Ei, tu já imaginou como seria se o maior assassino lendário do mundo decidisse abandonar sua vida de crimes para abrir um mercado? E se eu te dissesse que, mesmo gordo e levando uma vida pacata, ele ainda é capaz de derrotar qualquer um em questão de segundos? Parece absurdo, né? Mas é exatamente isso que acontece em Sakamoto Days. Uma história que mistura ação insana, momentos hilários e até lições emocionantes sobre família. E hoje você vai conhecer todos os detalhes desse enredo incrível. Então já sabe, deixa o like, se inscreve para fortalecer e sem enrolação, bora pro vídeo. Tudo começa com uma cena de tirar o fôlego. Um homem cercado por assassinos. Eles não têm chance. Em questão de segundos, ele elimina todos com uma precisão absurda, provando por que é chamado de assassino lendário. Esse homem é Taro Sakamoto, o maior entre os maiores. Ele era temido por criminosos, reverenciado por outros assassinos e conhecido como o melhor no que fazia. Mas então, um dia, a vida de Sakamoto tomou um rumo inesperado. Durante uma ida rotineira ao mercado, ele conheceu uma garota que mudou tudo. Foi amor à primeira vista, algo tão forte que o fez largar a vida de assassinatos para viver como um homem comum. Ele se casou, teve uma filha e decidiu abrir um pequeno mercado para sustentar sua família. Agora a vida de Sakamoto como dono de um pequeno mercado pode parecer tranquila, mas está longe de ser entediante. Tudo começa quando um garoto entra na loja dele com uma ideia peculiar. Ele desenha um círculo na porta do estabelecimento e propõe um desafio. A aposta é simples, se ele acertar o alvo, Sakamoto terá que lhe dar uma caixinha de suco. Enquanto o menino se prepara para atirar, a esposa de Sakamoto aparece, sem perceber o que está acontecendo. O garoto atira, mas erra o alvo e pede uma segunda chance. No entanto, ao se abaixar para pegar sua flecha, ele não percebe que a mochila está aberta, derramando tinta pelos ares. Um yakuza que entra na loja naquele momento é sujado pela tinta e tem sua calça manchada, ficando visivelmente irritado. A situação piora quando o garoto, tentando se esquivar, acaba pisando na calça do sujeito e novamente a tinta se espalha mais ainda pela roupa do homem. Furioso, o yakuza agarra o garoto pela camisa, pronto para ensiná-lo uma lição. Nesse instante, Sakamoto intervém, salvando o menino com um gesto rápido, mas em sua mente, ele imagina algo bem mais extremo. Usa um lápis para atingir o pescoço do cliente. No entanto, ele reprime seus instintos assassinos e resolve a situação de forma pacífica. Ainda assim, o cliente sai da loja chamando Sakamoto de gordo estranho. Do lado de fora, um jovem loiro observa a cena. Esse é Shin, um ex-colega de Sakamoto que não apenas viu a situação, mas também conseguiu ler os pensamentos do ex-assassino, descobrindo suas intenções ocultas. Shin entra na loja e se apresenta, dizendo que os dois já trabalharam juntos no passado. A presença de Shin faz Sakamoto automaticamente imaginar diversas formas de matá-lo, mas Shin o interrompe, pedindo que pare de ter esses pensamentos, afinal ele é um telepata, e além disso é um velho amigo, não um inimigo. Quando começam a conversar, Shin descobre que Sakamoto abandonou a vida de assassino, e agora vive de forma pacífica, administrando seu mercado. Shin, no entanto, insiste que Sakamoto deveria voltar ao seu antigo trabalho, argumentando que ele era o melhor no que fazia e que seu talento está sendo desperdiçado. Mesmo assim, Sakamoto permanece firme. Ele vira o rosto e deixa claro que seus dias de matança terminaram. Para Shin, é difícil aceitar isso. Ele lembra que Sakamoto era tão temido que recebeu o apelido de assassino lendário. Jogar tudo isso fora parece um absurdo. Durante a conversa, Shin vai acender um cigarro, mas antes que consiga, Sakamoto corta o cigarro ao meio com um estilete em um movimento tão rápido que mal é possível acompanhar. Ele aponta para uma placa na parede, indicando que é proibido fumar no local. Essa demonstração de habilidade impressiona Shin. Apesar de ter engordado, Sakamoto continua sendo uma máquina letal. Ele percebe que, se quisesse, Sakamoto poderia matá-lo em um piscar de olhos. A conversa é interrompida por um cliente que passava na frente da loja, pedindo um favor inusitado. O homem quer que Sakamoto o ajude a cortar alguns galhos de árvore que estão fora do seu alcance. Shin, intrigado, pensa que Sakamoto poderia estar disfarçado como comerciante para continuar realizando assassinatos, mas logo ele descobre a verdade. Sakamoto simplesmente ajuda o homem, habilmente cortando os galhos com rapidez impressionante. Pouco depois, uma mulher pede ajuda para fazer sua filha comer legumes, e Sakamoto mais uma vez resolve o problema, mostrando sua dedicação aos clientes. Shin começa a observar Sakamoto com outros olhos, percebendo que ele se tornou uma espécie de faz-tudo da comunidade. Mesmo assim, ele não consegue esconder seu desprezo pela nova vida do amigo, dizendo que o Sakamoto atual é ridículo. Desiludido, Shin vira as costas e se prepara para sair. Nesse momento, o garoto que estava na loja antes atira uma flecha na cabeça de Shin. O moleque é muito arteiro, mano. Shin sai do mercado, volta pro carro e reflete sobre o quanto Sakamoto mudou desde a última vez que se viram. Mesmo com seu desprezo inicial, ele não pode deixar de admirar como Sakamoto continua sendo incrivelmente habilidoso, mesmo depois de ter abandonado a vida de assassino. Dentro do carro, Shin bate a cabeça no volante, frustrado, desejando que pudesse trabalhar novamente com Sakamoto. Isso faz o carro
carro se mexer e chamando a atenção de uma mãe que passava com seu filho, que rapidamente se afasta ao ver a cena. De repente, o telefone de Shin toca. É seu chefe, perguntando se ele conseguiu convencer Sakamoto a voltar à vida de crimes. Shin responde que não. O chefe, impaciente, questiona se ele pelo menos matou Sakamoto. Surpreso, Shin argumenta que isso não é necessário, já que Sakamoto está fora de forma e aparentemente não representa uma ameaça. Mas o chefe insiste e diz: uma vez que alguém abandona a gangue, deve ser eliminado. Ele avisa que caso Shin não resolva o problema, outro assassino será enviado para lidar com Sakamoto. Essa ameaça deixa Shin dividido, pois mesmo após tantas mudanças, ele ainda vê Sakamoto como o lendário assassino que um dia foi seu parceiro. Depois da ligação com seu chefe, Shin volta para casa, profundamente pensativo. A situação é clara: se ele não matar Sakamoto, outro assassino será enviado para terminar o trabalho. Isso significa que, de uma forma ou de outra, o lendário ex-assassino está condenado. Refletindo sobre sua relação com Sakamoto e a lealdade que ainda sente por ele, Shin toma uma decisão difícil. Será ele mesmo quem tentará eliminar Sakamoto. No dia seguinte, Shin se prepara para a missão. Ele passa pela esposa e filha de Sakamoto, sentindo um misto de culpa e determinação, e entra na loja onde o confronto acontece. Sem perder tempo, Shin tenta atirar em Sakamoto, mas a reação do ex-assassino é inacreditável. Ele estava comendo uma bala, e no instante em que o disparo acontece, cospe a bala mastigada na direção do projétil, desviando-o. Sakamoto então pega mais balas e uma liga, improvisando um estilingue. Com habilidade impressionante, ele começa a disparar as balas como se fossem projéteis reais, atingindo Shin e desorientando-o. Antes que Shin consiga reagir, Sakamoto o atinge com um chute certeiro, deixando-o inconsciente. Horas depois, Shin acorda no andar de cima da loja, tentando relembrar o que exatamente aconteceu e como foi derrotado facilmente, mas a cena que o aguarda é inesperada. A esposa de Sakamoto o chama para jantar, como se nada tivesse acontecido. Shin estranha a hospitalidade, especialmente após quase ter matado o marido dela. Desconfiado, ele chega a pensar que a comida poderia estar envenenada, mas decide comer mesmo assim, preparado para resistir a qualquer veneno. Ao dar a primeira mordida, Shin se emociona. A refeição está incrivelmente saborosa, embora um pouco quente. Conforme interage com a família de Sakamoto durante o jantar, ele sente algo completamente novo. Pela primeira vez, ele percebe a sensação de calor e conexão em um ambiente familiar, algo que nunca experimentou em sua vida como assassino. Enquanto reflete sobre isso, Shin finalmente entende a decisão de Sakamoto. Ele largou a vida de crimes para proteger esses momentos preciosos com sua família. Esse sentimento de paz e pertencimento é algo que Shin nunca teve, mas agora começa a valorizar. Após o jantar, Shin se despede, agradecendo a hospitalidade da família. Mas sua missão não acabou. Ele vai ao encontro de seu chefe, que o pressiona para saber o resultado. Quando Shin hesita, o chefe percebe que ele falhou em matar Sakamoto. Para surpresa de todos, Shin se ajoelha e implora pela vida de Sakamoto. Ele tenta argumentar dizendo que Sakamoto mudou, que agora é um homem de família, mas o chefe não se comove. Ele lembra que as regras da gangue são claras. Quem abandona o grupo deve ser eliminado, sem exceções. Sem alternativa, Shin oferece sua própria vida no lugar de Sakamoto. Ele admite que apontar uma arma para alguém que ele admira tanto foi um erro grave, e morrer é a única forma de se redimir. O chefe, inicialmente surpreso, aceita a proposta. Mas, em pensamento, ele já planeja trair Shin, afirmando para si mesmo que, mesmo após a morte de Shin, ainda enviará outro assassino para matar Sakamoto. No entanto, Shin lê a mente do chefe, percebendo suas intenções traiçoeiras. O chefe, ao notar que Shin sabe de seus planos, ordena que seus homens o eliminem imediatamente. Começa então uma perseguição feroz, com Shin usando suas habilidades de telepatia para antecipar os ataques dos capangas e contra-atacar de forma eficiente. Shin consegue lidar com vários inimigos, mas a situação se complica quando é atingido na perna e cercado pelos assassinos. Antes que eles possam dar o golpe final, Sakamoto aparece, equipado com uma arma de choque, e neutraliza todos os capangas sem tirar nenhuma vida. O chefe, vendo Sakamoto em ação, ordena que todos os seus homens o ataquem, mas Sakamoto, com a precisão e a destreza que o tornaram famoso, derrota todos sem dificuldade. Shin, impressionado, reconhece que aquele é o verdadeiro assassino lendário. Apesar de ter mudado sua vida, Sakamoto ainda é tão formidável quanto antes. Após a batalha, Shin pergunta como Sakamoto sabia do que estava acontecendo. Sakamoto então revela um dispositivo de escuta que ele havia colocado na arma de Shin, mostrando que ele sempre esteve um passo à frente. Shin, surpreso, percebe que Sakamoto não deixa passar nada. Com a situação resolvida, Shin informa que planeja ir para outra cidade. No entanto, Sakamoto simplesmente joga um avental para Shin e o convida para trabalhar em seu mercado. Ele até menciona o salário, deixando Shin sem palavras. Algum tempo depois, Shin já está integrado ao mercado. Em uma cena cômica, ele pede para Sakamoto evitar comer ramen perto dele para não sujar sua camisa nova. E observando a prateleira, ele percebe que Sakamoto consome mais ramen do que vende. Tá
explicado por que o cara tá gordo, mano. Usando sua telepatia, Shin ajuda uma cliente idosa a encontrar exatamente o que procurava, impressionando a velha por aquilo ser exatamente o que ela queria. Quando o garoto travesso de antes pergunta se ele gosta de trabalhar ali, Shin responde que é muito melhor do que seu trabalho anterior. No entanto, ao ser questionado sobre qual era esse trabalho, Shin lê a mente de Sakamoto, que imediatamente o ameaça com um olhar, dizendo que se ele contar ao moleque qual era a profissão, ele vai matar o Shin. E Shin rapidamente muda de assunto, dizendo que era apenas faxineiro. Depois de conseguir o trampo, o Shin tá com a corda toda trabalhando igual gente grande. Durante uma conversa com o Sakamoto, ele começa a ficar animadíssimo falando sobre a última treta que eles tiveram. O moleque tava surtado com o quanto o Sakamoto foi sinistro, dizendo que ele quase dizimou geral com um golpe só. Mas aí, a mulher do Sakamoto, que tava ali na porta da loja dando uma varridinha, ouviu a história e deu uma olhada meio esquisita. Ela perguntou na lata se o Sakamoto tava pensando em voltar a ser um assassino de aluguel. Ele ficou todo atrapalhado, negando que nem doido. Shin não se aguentou e alfinetou. Mas você derrubou geral de uma vez, não foi? O Sakamoto, meio sem graça, respondeu que não, que os golpes eram só pra desabilitar, não pra matar. Foi então que a esposa dele soltou uma bomba. Disse que ele nem precisava de lembrete, porque se quebrasse as regras da família, ela ia pedir o divórcio sem pensar duas vezes. Isso acabou com ele por dentro. A mulher, vendo a cara de desespero, começou a rir e disse que só estava conferindo, que era bom ouvir aquilo. Shin, curioso que só perguntou, mas que regras de família são essas? O Sakamoto, já perdendo a paciência, fulminou o garoto com o olhar e começou a mentalmente matar o moleque. Shin implorou, cara, para com isso! Para aliviar o clima, o Sakamoto resolveu levar o Shin para uma feirinha. Lá, o paizão comprou uns pãezinhos chineses, todo contente. Shin, com seu poder de leitura de mentes, sacou na hora que ele estava pensando na filha, imaginando ela feliz da vida comendo os pãezinhos. Ainda assim, o Shin insistiu, fala aí, quais são essas regras? Mas o Sakamoto só mandou ele calar a boca e seguir andando. De repente, do nada, uma garota ruiva despenca de uma janela, direto do terceiro ou quarto andar, e aterrissa em cima do Sakamoto. A cena já seria absurda sozinha, mas ainda por cima, ela esmaga os pãezinhos que o paizão comprou pra filha. Dá pra sentir a dor dele daqui, né? Enquanto isso, Shin percebe que uns malucos estão vindo atrás da garota. Ele tenta convencer o Sakamoto a dar no pé, mas o cara tá mais preocupado com os pães que a ruiva acabou esmagando. Quando os perseguidores chegam, ela acorda e começa a lutar. Dá conta de dois deles com facilidade, mas um terceiro aparece por trás, imobilizando a garota e chamando o resto da gangue. Um dos caras pega uma faca e ameaça machucar a garota, começando pela perna. Antes que algo aconteça, o Sakamoto, com um pegador de pãezinhos na mão, quebra a faca do cara como se fosse papel, e desce um socão no bandido, nocauteando um maluco na hora. Enquanto isso, outro bandido careca tenta armar alguma coisa, mas Shin chega rapidão e apaga o sujeito com um golpe certeiro. A coisa esquenta ainda mais quando o outro inimigo saca uma arma. A ruiva, que não tá de brincadeira, desarma o cara em segundos e derruba ele com um golpe de Kung Fu chinês. Mas a treta não para por aí. Mais gente começa a aparecer, tudo atrás da garota. Sakamoto, sem perder tempo, pega ela no colo e sai correndo junto com Shin. Em outro lugar, o líder dos perseguidores, um sujeito cruel, tá furioso. Um dos capangas explica que a garota conseguiu escapar com a ajuda de dois homens. O chefão não gosta nada disso, e pra deixar claro quem manda, ele mete uma bengalada no capanga, acabando com o coitado ali mesmo. Ele manda chamar os gêmeos assassinos, dois psicopatas que parecem adorar esse tipo de trabalho. Eles recebem a missão de capturar a garota e eliminam qualquer um que cruzar o caminho deles. De volta à fuga, Shin descobre que a ruiva faz parte de um clã da máfia, super famoso. Ele pergunta o porquê de estarem atrás dela, e a garota mostra uma chave. Essa chave aqui é do cofre secreto do meu clã, diz ela. Shin, meio debochado, responde, uma chave? Grande coisa, joga isso fora logo. Mas a garota, visivelmente emocionada, retruca que jamais faria isso. Ela conta que seus pais morreram protegendo a chave e que, se deixá-la cair em mãos erradas, nunca poderia encará-los no pós-vida. Apesar da história trágica, ela tenta disfarçar a emoção e diz, mas isso aí não tem nada a ver com vocês, beleza? Me deixem em paz. Só que antes de sair, Sakamoto puxa Shin de volta e chama a garota e pergunta se ela sabe fazer pãezinhos. A garota, confusa, responde que seu pai lhe ensinou algumas receitas tradicionais. Sakamoto propõe um acordo. Ele vai ajudá-la, mas em troca, ela tem que fazer pãezinhos para ele. Enquanto eles discutem, um dos gêmeos assassinos aparece. Sakamoto tenta reagir, mas é pego de surpresa e levado para longe com um golpe tão forte que o lança para outro prédio. A ruiva, irritada, diz, eu avisei que não devíamos perder tempo. Agora a situação tá ainda mais complicada. A situação já tava feia, mas piorou absurdamente. Shin tá nervoso, se perguntando quem são esses dois malucos. A garota, sem muito filtro, explica que eles são gêmeos assassinos e conhecidos pelo nome, mas também pela grana absurda que cobram. Só que não é só isso. Esses dois têm uma fama sombria. Eles não só matam sem errar o alvo, como, pra piorar, têm uma mania bizarra de desenhar os rostos das vítimas por diversão.
Os próprios gêmeos, ao ouvir isso, ficam até felizes por serem reconhecidos. Mas o momento não dura muito, porque Shin rapidamente avança para cima de um dos irmãos e o tenta acertá-lo com um soco, que é interceptado facilmente. Então, o gêmeo que foi atacado resolve tirar sarro, perguntando se Shin tá nervoso porque eles mataram um amigo dele. E Shin, sem paciência, responde que eles só podem ser burros, porque qualquer assassino amador já teria ouvido falar no lendário Taro Sakamoto. Aí o outro gêmeo tenta desmerecer, falando pra ele aproveitar enquanto pode, porque vai ser breve. Nesse momento, ele quase pega a garota de surpresa, mas Sakamoto aparece do nada, numa velocidade surreal, e dá um soco tão monstruoso que se o cara tiver filho, o bisneto vai nascer com enxaqueca. O impacto é tão absurdo que destrói a estrutura do andar e todo mundo cai pro nível inferior. Lá embaixo, o gêmeo socado ainda tenta se recompor, falando que foi só um arranhão, enquanto isso, Sakamoto todo tranquilo, só pensa em como seria bom comer um pãozinho de feijão naquele momento. Os gêmeos continuam na tentativa de convencer a garota a entregar a chave. Um deles promete que, se ela der, vai ajudá-la com uma morte rápida e sem sofrimento. Mas ela responde, firme, que jamais entregaria aquilo, nem que custasse sua vida. Ele, cínico, fala que os pais dela disseram exatamente a mesma coisa antes de serem eliminados. Isso deixa a garota totalmente fora de si, e ela avança impulsivamente, mas Sakamoto a puxa para trás com firmeza, enquanto Shin tenta acalmá-la, dizendo para ela não deixar esses caras entrarem na cabeça dela. A garota, porém, está muito abalada e começa a desabafar sobre como o cofre não é só um objeto, mas sim a memória, o orgulho e o sacrifício de todas as gerações da sua família. Ela lembra do sacrifício dos pais, que morreram protegendo aquilo. No meio dessa explosão emocional, um dos gêmeos aproveita a distração dela e lança uma kunai na direção dela. Mas Sakamoto, com reflexos incríveis, a pega no ar com a mão. Só que isso não passa despercebido, e o gêmeo provoca, dizendo que Sakamoto estava impedindo a garota de reencontrar os pais no além. A garota, vendo que Sakamoto se feriu protegendo ela, pergunta por que ele está se esforçando tanto por alguém que ele nem conhece. É aí que rola um flashback poderoso. Voltamos ao passado, onde Sakamoto, ainda envolvido no mundo dos assassinatos, tenta presentear a Aoi, que ainda não era sua esposa no Natal, mas ela percebe o sangue em suas roupas e pergunta se ele tinha matado alguém de novo. Sakamoto admite que sim, pois precisava de dinheiro, mas Aoi se recusa a aceitar aquilo. Ela deixa claro que se ele não mudasse, não havia futuro para eles. Então, num ato impulsivo, ela pula de um local alto. Sakamoto, desesperado, pula atrás e consegue alcançá-la, caindo junto com ela na neve. Aoi, ainda no chão, brinca que a queda foi mais intensa do que esperava, mas logo fala sério. Ela diz que ele provavelmente teve medo de perdê-la, e que esse sentimento é algo que todas as pessoas têm. Ela pede que ele prometa não matar mais ninguém, dizendo que essa seria a regra dele, e para compensar todas as vidas que ele tirou, ele deveria viver salvando tantas pessoas quanto pudesse. De volta ao presente, Shin, que viu todo o flashback com sua telepatia, tá completamente emocionado, chorando igual criança. Nesse clima, Sakamoto, ainda ferido, pergunta pra Shin se ele entendeu a regra principal, nunca matar. Shin, secando as lágrimas, responde com um "Entendi, chefia", sem hesitar. Agora os dois estão prontos para dar uma lição nos gêmeos. Os gêmeos atacam juntos com uma técnica especial em dupla, cheia de cortes diagonais e movimentos sincronizados, mas Sakamoto simplesmente anula tudo com tranquilidade, e Shin ficava só na retaguarda cuidando dos possíveis desconfortos que Sakamoto passava. O cara colocou até salompas no pescoço do cara, mano. Eles decidem usar outra técnica devastadora, mas antes que possam fazer qualquer coisa, Sakamoto age primeiro. Ele pega um objeto pesado que estava por perto, o gêmeo emo, vendo o irmão nocauteado, perde a cabeça e parte pra cima com tudo, mas Sakamoto, com uma calma absurda, destrói a arma dele como se fosse de brinquedo. Sem muitas opções, o gêmeo emo decide que vai tentar pegar a garota, mas Shin o impede, usando uma corda para derrubá-lo. Com o oponente no chão, Sakamoto pega uma geladeira, sim, uma geladeira, e esmaga o cara sem dó. A garota, assistindo tudo isso, tá completamente chocada. Ela pergunta quem são essas pessoas, e Sakamoto responde, como se fosse a coisa mais normal do mundo, que eles são apenas vendedores. Em outro canto, o líder dos inimigos está irritado, esperando notícias dos gêmeos. Antes que ele possa fazer algo, a garota aparece com uma faca no pescoço dele, dizendo que ele vai pagar pelo que fez. Momentos depois, vemos que o cara foi simplesmente espancado. Shin, vendo isso, sugere que ainda faltam uns bons socos pro cara realmente aprender a lição. Mas Sakamoto, que já tá perdendo a paciência, o mata mentalmente e pede pra ele ficar quieto e deixar a garota cuidar daquilo. E ela logo afirma que aquilo seria o suficiente, e que não valia a pena matar uma pessoa simplesmente por ele ter deixado ela irritada, e adiciona que pelo menos era o que o pai dela dizia.
Finalmente, a garota abre o cofre da família, encontrando vários itens deixados pelas gerações anteriores. Entre eles, uma garrafa de licor especial. Ela lê um bilhete do pai, onde ele dizia que queria beber aquilo com ela quando ela tivesse idade. A emoção toma conta, mas ela logo oferece o licor a todos, e eles comemoram comendo os pãezinhos amassados que Sakamoto tinha guardado. No dia seguinte, Sakamoto aparece na loja de ressaca, e Shin descobre que a garota decidiu trabalhar com eles. Sakamoto reforça que ela agora é parte da família, mostrando a única regra: nunca matar. Ele avisa Shin que se ele quebrar a regra, vai pagar caro. Enquanto isso, em outro canto da cidade, figuras sombrias observam a loja, e uma foto de Sakamoto aparece em suas mãos. Algo grande está por vir. No dia seguinte, Lu retorna ao mercado do Sakamoto para mais um dia de trabalho. Já chega bocejando e, para variar, atrasada. Isso já basta para o Shin começar a reclamar no ouvido dela, questionando a falta de responsabilidade. Porém, Lu, com sua típica tranquilidade, ou desdém, manda ele parar de ser tão estressado. Afinal, só se atrasou um pouquinho. Só que esse pouquinho era, na verdade, 2 horas. Quando Shin aponta isso, o clima já começa a azedar. Mesmo assim, eles seguem com o trabalho, mas Shin ganha mais um motivo para arrancar os cabelos. Lu, completamente alheia às regras do mercado, começa a organizar os produtos de forma absurda. Um exemplo? Coloca sabonetes no freezer de bebidas. Shin, já no limite, tenta corrigir a situação, mas Lu solta um comentário do tipo: "Ah, qual é o problema? Deixa os clientes procurarem o que querem, ué." O que só faz o Shin suspeitar ainda mais que ela nunca teve um emprego na vida. Lu, no entanto, rebate dizendo que já trabalhou com o pai. Claro, o trabalho consistia em cavar um buraco enorme no chão e enterrar sacos com algo suspeito dentro. Talvez fossem corpos, talvez não. Shin, claramente desconfortável, corre até o Sakamoto e confessa que está com medo da garota. E isso vindo dele, um ex-assassino. Sakamoto, como sempre, mantém a calma e dá um jeito de mandar os dois voltarem ao trabalho. Enquanto Lu finalmente presta atenção no Sakamoto, ela percebe algo surpreendente. O chefe começa a falar sem parar. É a primeira vez que ela o ouve assim. Shin também fica chocado, já que está acostumado ao silêncio estoico do ex-assassino. Após alguns minutos dessa falação, o motivo surge. O verdadeiro Sakamoto aparece na loja. Isso mesmo. O Sakamoto que estava falando sem parar era, na verdade, um impostor. E ele ainda tenta convencer todo mundo de que o outro Sakamoto é que é o falso. A situação sai de controle quando os dois começam a brigar. Durante a luta, o falso Sakamoto revela sua verdadeira identidade. Ele é Nagumo, um antigo amigo de Sakamoto que não via há anos. Shin, tentando usar seus poderes para ler a mente de Nagumo, se frustra ao perceber que o sujeito é uma completa incógnita. Enquanto isso, Nagumo, sem perder a oportunidade, começa a rir da cara de todo mundo, até que Shin perde a paciência e lhe dá um soco na cabeça, exigindo explicações. Nagumo, com sua típica falta de seriedade, diz que é apenas um jovem de 18 anos que trabalha no mercado do outro lado da rua. Mas Shin, sempre atento, lembra que não existe nenhum mercado por lá. Além disso, ele sabe que Sakamoto nunca teria um amigo de 18 anos. Essas inconsistências entregam a farsa e Sakamoto esclarece: Nagumo é um matador de aluguel e trabalhava na mesma época que eu, e tem 27 anos, não 18. Com todas as mentiras desmascaradas, Shin e Lu, agora furiosos, começam a dar uma surra em Nagumo. Após a sessão de correção, Nagumo finalmente vai direto ao ponto. Ele revela a verdadeira razão de sua visita: informar Sakamoto que há uma recompensa pela sua cabeça. E não é qualquer recompensa, estamos falando de 1 bilhão de ienes. Ao ouvir isso, Lu acha que é mais uma das piadas de Nagumo, mas ele garante que dessa vez está falando sério. Enquanto eles discutem, um suposto entregador de pizza aparece na loja com um sorriso malicioso no rosto. Assim que tem a chance, ele ameaça matar Nagumo, que estava amarrado, e o faz de refém, mas Sakamoto, totalmente indiferente, continua focado na pizza que o sujeito trouxe. Nagumo então resolve a situação sozinho, estrangulando o entregador, porém Sakamoto intervém, pedindo que ele se controle e não mate o homem. Nagumo, surpreso, pergunta se Sakamoto realmente acredita que pode sair dessa sem matar ninguém. Afinal, os assassinos que estão atrás dele não são simples amadores. Nagumo chega a insinuar que ele mesmo poderia ser um dos assassinos contratados para matar Sakamoto, mas logo ri e diz que está brincando. Depois disso, vira-se para ir embora, mas Sakamoto o interrompe perguntando o que alguém ganharia com a sua morte. Nagumo, com seu típico ar despreocupado, responde que não faz ideia. Afinal, assassinos só cumprem ordens, sem questionar. Enquanto isso, os responsáveis por enviar o entregador assistem a tudo ao vivo. Um deles, debochando, comenta que a cabeça de um gordo como Sakamoto não pode valer 1 bilhão de ienes. Outro, mais sensato, avisa que subestimar Sakamoto seria um erro grave. Ele lembra a todos que Sakamoto era membro da Order, uma lendária organização de assassinos. E mesmo aposentado há 5 anos,
ainda pode virar o jogo se eles continuarem descuidados. Nesse momento, Sakamoto, que aparentemente sabe que está sendo observado, surpreende os inimigos ao aparecer na câmera de vigilância. Ele avisa, com toda a calma e frieza, que se continuarem atrás dele, vai mandá-los para o inferno. Em seguida, atira na câmera cortando a transmissão. Os inimigos ficam em choque, percebendo que subestimaram o ex-assassino. Ao final do dia, enquanto Sakamoto conversa tranquilamente com Shin no mercado, sua família aparece para lembrá-lo de algo importante, o famoso evento do coelho de açúcar, que acontece no parque no dia seguinte. Ao ouvir isso, Sakamoto percebe que tinha se esquecido completamente. Ele começa a se culpar, pensando que deveria ter prestado mais atenção nessas datas importantes para a família. Quando o grande dia finalmente chega, todos se divertem no parque, aproveitando o brinquedo mais popular. Mas apesar de estar ali fisicamente, Sakamoto não consegue parar de pensar no aviso de Nagumo sobre a recompensa de 1 bilhão de ienes por sua cabeça. Preocupados com a segurança do amigo e de sua família, Shin e Lu decidem que aquele dia será dedicado a proteger Sakamoto. Afinal, qualquer inimigo pode aparecer e transformar o passeio em um pesadelo. Logo ao entrar no parque, Lu fica inquieta. Ela comenta que será muito difícil identificar possíveis inimigos em meio a tanta gente. Shin, no entanto, a tranquiliza, explicando que sua habilidade de ler mentes em um raio de 30 metros garante que, pelo menos naquele momento, não há ninguém com intenções suspeitas por perto. Eles continuam caminhando pelo parque até que Shin sente algo estranho. Ele alerta Sakamoto sobre um possível inimigo que se aproxima, disfarçado de faxineiro. Quando os dois cruzam caminhos, Sakamoto age rapidamente, neutralizando o homem com uma simples caneta. Rapidamente, Shin e Lu escondem o corpo para evitar que a esposa de Sakamoto veja qualquer coisa. Mais uma vez, ficam impressionados com a habilidade de Sakamoto, que consegue evitar artérias e órgãos vitais sem nem olhar diretamente para o alvo. Enquanto isso, um dos assassinos contratados para matar Sakamoto observa tudo de longe. Ele percebe que terá dificuldades com Shin, já que o garoto pode ler pensamentos. Pensando um pouco, o inimigo conclui que o segredo para derrotá-lo é manter a mente completamente limpa, sem deixar pistas. Ele então decide se aproximar, passando despercebido por Shin, que inicialmente não detecta nenhuma intenção hostil. Pouco depois, a família decide ir à montanha-russa. Shin e Lu se sentam nas cadeiras do fundo, estrategicamente posicionados para observar todos os outros passageiros. Ao ler as mentes ao redor, Shin não encontra nada de suspeito. Lu, no entanto, continua desconfiada de um sujeito. O homem, todo costurado e com uma aparência bastante peculiar, parecia fora do comum demais para ser apenas um visitante comum do parque. Shin, tentando tranquilizá-la, manda ela não julgar o livro pela capa. No entanto, o homem percebe que foi notado e decide agir. Ele tenta atirar em Sakamoto, mas o disparo é bloqueado pelos óculos à prova de bala do ex-assassino. Shin salta em direção ao inimigo, conseguindo segurá-lo para levá-lo a uma conversa em um local mais isolado. Os dois acabam caindo dos trilhos da montanha-russa, rolando pelo chão. No meio da confusão, o inimigo tenta enganar Shin, dizendo que ele quase o matou por nada. Shin percebe que não consegue ler os pensamentos do homem, algo raro e preocupante. O carrinho da montanha-russa volta para o local. Shin tenta se esquivar, mas o inimigo atira 2 facas envenenadas, acertando de raspão. A visão de Shin começa a embaçar e o homem aproveita para zombar dele. Ele insinua que tanto Shin quanto Sakamoto estão enferrujados, presos ao medo da morte, o que os impede de tomar decisões críticas no calor do momento. Shin, mesmo debilitado, rebate, afirmando que o medo de Sakamoto não é pela própria vida, mas pela necessidade de proteger sua família. Ele lembra que essa é a missão mais difícil de todas, algo que Sakamoto leva muito a sério. Inspirado por essas palavras, Shin reúne forças e, usando o impulso do carrinho da montanha-russa, volta a atacar o inimigo. Os dois trocam golpes intensos até caírem no meio de uma apresentação infantil. Para não atrapalhar o evento e talvez até se camuflar, Shin se fantasia de Coelho de Açúcar, o personagem principal do espetáculo. Apesar do veneno, ele diz que agora consegue ver melhor e acerta um soco devastador no inimigo. As crianças na plateia vibram, achando que faz parte da apresentação. O inimigo, agora ainda mais confuso, tenta atacá-lo novamente com facas, mas Shin desvia de todos os golpes com movimentos precisos. Ele continua a sequência de socos, e nos é mostrado que na verdade ele está de olho fechado lendo os pensamentos de Sakamoto na plateia, que estava instruindo a luta para Shin. Com a ajuda de Sakamoto, Shin consegue desferir um golpe final, uma voadora de 2 pernas, digna de cena de cinema que encerra a luta. As crianças aplaudem euforicamente, achando que tudo faz parte do show. Sakamoto, orgulhoso, parabeniza Shin, que fica radiante por finalmente ser útil ao amigo. Meu mano, isso aqui foi completamente insano. Mas me diz aí, o que você achou? Se quer mais parte desse anime cheio de ação, comédia e momentos épicos, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve e acompanha os próximos capítulos dessa história absurda. Fui!